nos reunimos aqui hoje para falar acerca de missões. Isso é maravilhoso. Alegra meu coração ver nós estamos preocupados com isso. Imagine o coração de Deus como nos alegra. Amém, glória a Deus. Convido a todos para abrirem as vossas Bíblias. O livro de Tessalonicenses. Isso que nós vimos nesse vídeo é algo muito sério, porque realmente a mídia e os meios de comunicação, eles influenciam muito na vida dos nossos filhos, e não só na vida dos nossos filhos, mas na nossa vida também. É algo muito sério. Nós, como cristãos, nós consagramos tudo ao Senhor. E os que trabalham para o diabo também consagram os programas de televisões, aparelhos domésticos, ou que seja, muitas coisas também que são de pessoas satânicas também são consagradas também ao diabo. Por isso que tem grande influência sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos. Não da vida, eu digo da nossa vida no sentido da vida das pessoas que estão lá fora. Na nossa não, porque nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós temos discernimento para essas coisas. Mas a gente tem que estar atento para que essas coisas não nos contaminem. E que a gente não permita que essas coisas entrem dentro da nossa casa. Amém? Isso é muito importante que a gente esteja atento a todas essas coisas. Primeiro Tessalonicenses. Vamos ler do capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Amém? Amém. Isso é muito perigoso. O que Deus colocou no meu coração essa semana, depois de falar com o Luiz, é o perigo da influência dos meios de comunicação. O perigo que isso tem na nossa vida, o perigo que isso tem na vida dos nossos filhos, o perigo que isso traz para dentro da nossa casa. Isso é muito sério, a gente tem que estar muito atento a isso. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa, honrosa, não dominada pelas paixões de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, se Deus ele nos libertou, se Deus nos comprou, se Deus nos lavou, como é que a gente pode ficar diariamente dentro das nossas casas, alimentando a nossa carne, perdendo tempo com essas coisas que nos distanciam de Deus, com essas coisas que esfriam o nosso coração, com essas coisas que diminuem a nossa espiritualidade? Então, a gente tem que estar muito atento com esses meios de comunicação. Eu sei que hoje é muito difícil a gente estar apartado de todas essas coisas. Eu sei que não é fácil. A TV foi uma invenção do século XX fantástica. Quem não gosta de sentar e ver televisão, está vendo os programas, noticiário, documentário, é algo maravilhoso. E nesses tempos foi ainda melhorando, era preto e branco, e veio ficando colorida, cheio de imagem que prende a nossa atenção, que prende a atenção da nossa família, e a gente fica ali, às vezes, horas sentado diante daquilo. Mas a gente tem que estar atento. Isso também nos trouxe muitos benefícios para a sociedade. É verdade, a televisão e os meios de comunicação trouxeram muitos benefícios para nós. Hoje a gente fica informado, a gente fica globalizado com as coisas que acontecem nos 4 cantos da terra. Isso também é verdade. E outra coisa é que os meios de comunicação hoje são indispensáveis.
É verdade também. A gente não pode mais viver sem eles. É muito difícil a gente viver sem eles. Imagina hoje vivermos sem os meios de comunicação. Nós estamos completamente dependentes dele. Telefone, televisão, tantos outros meios ali que hoje a gente já não consegue mais viver sem. A gente a gente sai de casa, se a gente chegar no carro ou estiver no meio do caminho, a gente esqueceu o nosso Natel, a gente é capaz de voltar para pegar, porque a gente não vai poder ficar sem o telefone. Como é que eu vou para a rua sem telefone? E se você pensar, há um pouco de tempo atrás, não tinha nada disso. E a gente vivia da mesma forma. Mas hoje a gente já não consegue mais viver. Hoje a gente já fica ali agarrado naquilo. E é complicado. Tenho 4 que ficam todos na casa. Eu sou do contrário. Tenho 4 telefones na casa, e deixo os 4 na casa. Tudo em casa. Como se tivesse 4 rapazes, deixava as 4 e ia buscar outra. Não, isso é difícil. Então imagina hoje Também não é difícil. vivermos sem a internet. É possível a gente viver sem a internet? Tudo que a gente quer está na internet. Tudo que a gente precisa está na internet. Às vezes lá em casa a gente vai mexer em alguma coisa no computador, a Vitória já sai do quarto surtada. O que aconteceu com a internet? Calma, filho, estamos aqui mexendo no molde, alguma coisa. Realmente para ela é a morte, é o fim, ela não pode viver sem a internet. É complicado. Imagina hoje sem o Facebook. Como é que as pessoas hoje vão viver sem o Facebook? Facebook tem lá, tem tudo. Você tem que ir lá para saber da vida do teu irmão, o que o teu irmão está fazendo, o que o teu irmão está publicando, aonde o teu irmão foi. Você tem que ir no Facebook, você já não vive mais sem o Facebook. Temos o Skype, o Viber e tantos outros meios de comunicação que a gente hoje já não vive mais sem. É impossível a gente viver sem. Eu preciso, eu necessito, e assim a gente vai levando a nossa vida. E todos esses meios de comunicação realmente são bênçãos. Eles encurtaram a distância e trazem as informações para nós em tempo real. Realmente é verdade. Hoje estava conversando com o irmão lá embaixo, falando acerca de algo que eu tinha visto no Facebook ontem, que tinha sido publicado no Brasil, acerca da temperatura. Então, realmente, a gente fica sabendo das coisas em tempo real. Isso é bom. Isso é bom. Só que também tem outras coisas que não são que não são boas, que são perigosas. Porém, esses benefícios oferecidos pela modernidade trazem para nós grandes perigos também. A gente acaba que por um lado, é bênção de Deus, mas por outro lado é algo muito perigoso e é algo que a gente tem que estar atento. Aonde a gente tem buscado as informações, aonde nós temos gasto nosso tempo e de que forma a gente tem utilizado essas coisas que são bênçãos de Deus. Mas que se a gente não utilizar de forma correta, vão trazer maldições para a nossa vida, vão trazer maldições para dentro da nossa casa. A primeira consequência que eu vejo são mentes preguiçosas. A gente fica preguiçoso. Diante de todos esses meios de comunicação, diante de todas essas coisas, a gente fica muitas vezes em casa parado, acomodado. Acomodado, você fica ali prostrado, passamos horas de frente do computador ou de frente de uma televisão e aquilo vai tirando o nosso tempo. É verdade, ficamos ali verdadeiramente estagnados mesmo, ficamos prostrados às vezes, num final de semana que a gente podia fazer tantas coisas, estar em comunhão, até mesmo vir para a igreja, e muitas vezes a gente fica esparramado no sofá, vendo ali uma televisão, um telefone portátil de um lado, o tablet do outro, e ali você já não precisa de mais nada. Em casa ainda vai, mas muito leva para a floresta. Ninguém quer mais, para a floresta ninguém quer ir. Trabalha todo o dia com o telefone. Fazer uma meditação. Não trabalha nada, para estar todo o dia na floresta com o telefone. A cabeça fica realmente. Na casa ainda vai, para na floresta, todo dia, rompa uma cabeça a mim ou que está do lado. Que não trabalha nada. Mas ninguém quer mais buscar essa comunhão. A gente fica escravizado diante disso. Porque quero trabalhar, não quero trabalhar com o telefone nas orelhas. Amém. Como a criança não pode ter o telefone nas orelhas. Tem os motores do martillo picador ou da máquina, tem que levar-los para... Mas essa pessoa não pode andar com a máquina porque não pode pôr luz. Para ocultar o ruído. Só escutar música, para não trabalhar nada.
Glória a Deus. Trabalhar, trabalhou, mas o outro do lado. Amém. Esses diversos meios de comunicação prendem a nossa atenção, nos deixando totalmente seduzidos, manipulados, dependentes desses meios de comunicação. Isso completamente, muitas vezes, nos deixa escravizados. Nos deixa escravizados. Essa é a verdadeira resposta. Estudos recentes revelam que, em média, passamos de 3 a 5 horas por dia diante desses diversos meios de comunicação. A gente perde de 3 a 5 horas da nossa vida enfiado de frente do computador, em frente de uma televisão, ou dependente de todas essas coisas. E pessoas que passam ainda mais tempo. Isso é um estudo mais ou menos aproximado. E isso em nossas vidas acaba se tornando um ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso nos leva a uma vida passiva. A gente fica estagnado. A nossa fé fica estagnada. A nossa família fica parada. Os nossos relacionamentos, tudo fica estagnado. Porque a gente prioriza outras coisas. A gente passa tempo demais priorizando essas coisas. E deixando as coisas que agradam a Deus, as coisas que fazem a nossa família crescer, as coisas que fazem a nossa espiritualidade crescer, e a gente fica ali escravizado dentro daquele ciclo vicioso que são esses meios de comunicação. Deixamos de pensar e nos tornamos completamente preguiçosos mentalmente. Hoje, quem faz conta no papel? Ninguém mais faz conta no papel. Você ainda faz? Glória a Deus. Papel e cabeça. Glória a Deus. As pessoas usam a calculadora. Hoje a calculadora já nem vai mais, porque a gente já pega no Natel e já faz conta ali. Hoje em dia as pessoas já não pegam mais um jornal para ler, porque você vai no Facebook, já está tudo lá. Ou você pega nas mensagens, nos textos já preparados do jornal que coloca ali. Ninguém mais abre um jornal, ninguém mais abre uma revista, um livro. A gente vai ficando preguiçoso. Cada vez mais a gente vai ficando preguiçoso. Esses meios de comunicação nos deixam pessoas influenciadas pelos modismos e pelas tendências mundanas. A gente acaba, como foi passado ali, a gente acaba necessitando daquilo, porque a gente é influenciado, porque a gente é bombardeado durante todos os nossos dias com essas coisas. E a gente verdadeiramente acredita que a gente precisa daquelas coisas para ser feliz. Que se a gente não tiver aquilo, a gente não vai ser completo. A segunda consequência que tem é o cansaço emocional. A TV e os demais meios de comunicação estão tornando as pessoas cada vez mais incrédulas. São tantas notícias ruins, são tantas coisas que são lançadas, que são jogadas na nossa vida, que se a gente não estiver atento, a gente começa a ficar incrédulo, a gente começa a achar que já não tem mais jeito, que as coisas já não vão mais se consertar, porque a gente só vê coisa ruim, a gente só vê notícias ruins. Eu não tenho na minha casa, eu tenho a Globo, não tenho a Record, mas algumas vezes eu vou na casa de alguns amigos, eu vejo a Record, eu vejo o noticiário da Record, parece que vai sair sangue da televisão, parece filme de horror, é só assalto, estupro, é só desgraça. Você vê aquilo ali, você fica apavorado. Você olha aquilo e já vê, já não há mais solução, já não há mais jeito, já estamos no final dos fins dos tempos. E aquilo, se você não estiver preparado para receber tudo aquilo, aquilo mingua a nossa fé, nos deixa incrédulo. Fala, Senhor, aonde tu estás que vê todas essas coisas, que acontece tudo isso? Mas a gente sabe que é isso que dá ibope, é isso que vem de jornal, é isso que deixa as pessoas ali vidradas na televisão e nos noticiários, são essas notícias. É isso que vem de jornal. É isso que vendem para nós, é isso que colocam dentro da nossa casa, e muitas vezes a gente ainda fica dando ibope para aquilo. Sim, amados, os meios de comunicação diariamente nos bombardeiam com informações do mundo inteiro. E agora, com essa rapidez, você não é bombardeado só com as notícias daqui, mas você é de outros países, você é do mundo inteiro, você é dos 4 cantos da terra, você está recebendo essas mensagens, estão sendo bombardeadas dentro da nossa casa. Quando a gente liga a TV para ver os telejornais e todas as coisas, é a única coisa que a gente vê. É guerra, é conflito, é destruição.
e a gente vai se alimentando de todas essas coisas diariamente. Os meios de comunicação retratam a realidade de uma forma tendenciosa e abominável e que desagrada a Deus. A forma que os telejornais, que a televisão e os meios de comunicação vão, é de uma forma tendenciosa para formar as nossas opiniões, para nos deixar pensando naquilo com uma forma preparada, uma forma estudada, que você fica realmente acreditando em todas aquelas coisas. E isso desagrada muito a Deus, de ver os filhos dele se encontrando nessa dependência. Se nós fomos libertos, como nós cantamos nos louvores, que ele nos libertou, que ele nos salvou, que ele enviou o filho dele amado, para nós sermos livres, como é que nós vamos ainda nos manter escravizados? E ainda levar essa escravidão para dentro dos nossos lares? E ainda colocar toda a nossa família para estar vivendo aquilo, para estar usufruindo de todas essas coisas, fazendo com que muitos de nós venham a viver e a praticar tudo que é abominável e desagradável a Deus. A gente vai sendo lançado essa semente no nosso coração, do que tudo pode, do que tudo é lícito, do que tudo convém ao homem. E se a gente não estiver atento, se nós não vigiarmos, a gente começa a fazer as mesmas práticas e a praticar as mesmas coisas, porque é o que a gente vê, é o que a gente vive e é o que a gente está dentro da nossa casa todo o tempo. Porque a gente deixa todas essas coisas entrarem dentro da nossa casa e nós vamos perdendo tempo e nos alimentando com todas essas coisas. E as coisas que agradam a Deus, as coisas que nos deixa mais próximo, a gente vai deixando de lado. Porque a gente fica ali vidrado, passando horas e horas diante dessas coisas. Terceira consequência são os conflitos psicológicos. Os meios de comunicação tendem a deixar as pessoas em conflitos. São tantas informações, são tantas coisas, que a gente fica cheios de conflitos dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. A gente fica em conflito. A gente passa a ficar todo o tempo guerreando dentro da nossa mente com todas essas informações, com todas essas coisas que a gente vê. E aí nós nos deparamos com a palavra de Deus e com todas aquelas informações e a gente fica realmente perdidos. Porque a gente passa pouco tempo meditando nas coisas de Deus e muito tempo nos alimentando com as coisas desse mundo. Isso, para nós, é um perigo muito grande. São despejados diariamente diante de nós pensamentos, posicionamentos, valores morais e crenças sem nenhuma preocupação nem discernimento algum do que é certo ou o que é errado. A mídia e os meios de comunicação não estão preocupados com o que é certo ou com o que é errado. Eles estão preocupados em vender, eles estão preocupados em passar as suas mensagens. E nós vamos aceitando todas essas coisas. E se nós não tivermos atentos, se nós não tivermos discernimento, nós vamos praticar e viver essas coisas e vamos cada vez estar mais escravizados por essas coisas que são colocadas diante de nós todo o tempo. Porque a gente já não vive mais sem essas coisas. A nossa vida agora já depende de todas essas coisas. A gente já não consegue mais viver como as pessoas antigamente viviam. Sem televisão, sem todas essas coisas, onde as pessoas liam mais, onde as pessoas meditavam mais. Isso é um perigo muito grande. A minha esposa fazia um trabalho na casa de uma família suíça há um tempo atrás, e na casa não tinha televisão. Na casa não tinha televisão, e ela ficava apavorada. Como é que não tinha televisão? Como é que as crianças não viam televisão? Mas as crianças liam livros. A família sentava à mesa para conversar, para ter comunhão. Eu também tenho aqui algum tempo sem televisão para ir a ver ao restaurante do lado. Iba a tomar um café e ia no restaurante do lado. Foi buscar em outro lugar, mas o interessante é a gente buscar as coisas que são de Deus, as coisas que nos edificam. Isso é bênção de Deus. E essa família não era uma família evangélica, não era uma família cristã, mas era uma família que não queria ficar rendida a isso. Era uma família que não queria ficar escravizada à televisão e não abriam mão de coisas boas,
de leituras, de tempo junto à mesa, de comunhão. E nós, muitas vezes, que estamos dentro da igreja, que somos cristãos, que somos evangélicos, que fomos salvos, que fomos libertos, que temos uma nova vida, deixamos todas essas coisas nos dominar. Como o Luiz falou aqui no início, a gente acaba, é bom, minha filha está no quarto, está vendo a internet, é bênção, me deixa tranquilo. Fica lá e passa horas, mas o que ela está vendo? Com o que ela está se alimentando? Que tempo que nós estamos passando juntos? Que comunhão nós temos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? Como é que é a nossa família? A gente tem que estar preocupado com isso. A gente tem que estar atento a essas coisas. Porque o alvo do diabo é destruir. E o alvo principal dele são as famílias. O alvo principal do diabo é destruir a família. Famílias destruídas não vão construir nada. Onde há conflito dentro dos lares, não há comunhão, não há o partir do pão, a criança vai crescer, os adultos vão crescendo e não vão ter comunhão, não vão ter nada, porque é tudo destruído, porque não tem nenhum discernimento do que é certo e do que é errado. Quando nos falta discernimento e senso crítico para analisarmos o que está por detrás das mensagens subliminares, das novelas, dos filmes, dos desenhos animados, dos seriados, dos telejornais e até mesmo de alguns documentários, a gente acaba levando para dentro da nossa casa o pecado. A gente acaba levando para dentro da nossa casa as coisas que não agradam a Deus. A gente acaba enchendo o nosso lar com o pecado, com a imundícia, com tudo que não presta. A gente enfia dentro do nosso lar, a gente enfia dentro da nossa casa. E a gente vai se alimentando de tudo isso. E isso gera dentro de nós esse conflito. Gera dentro de nós esse conflito psicológico. Porque a gente vive uma coisa, a gente se alimenta de uma coisa e a gente busca outra coisa. A gente vem na igreja para buscar a presença do Pai, para as coisas que nos enchem, para as coisas que nos alimentam, para as coisas que deixam o nosso espírito fortificado, mas durante a semana a gente se enche com outras coisas e deixa a palavra de Deus de lado, porque a gente não tem tempo, porque a gente passa de 3 a 5 horas diante dessas coisas ali, vidrado, sem força nenhuma para parar, completamente dependentes disso e absorvendo todas essas informações, todas essas coisas que a gente sabe que muitas delas são dedicadas ao diabo, são dedicadas para destruir as famílias, para destruir os lares, para deixar os nossos filhos escravizados. Eu não vou entrar aqui em mérito de programas e de coisas, porque a gente vai perder muito tempo. Mas a verdade é que tudo que vai na televisão, grande parte, tudo não, mas grande parte, é coisa abominável. Estava vendo com a minha esposa essa semana um testemunho de um ex-bruxo que se converteu, e ele disse que ele trabalhou anos para uma empresa de televisão e que os programas, as novelas, tudo era apresentado ao diabo. Crianças eram sacrificadas para fazer aquelas novelas terem audiência, para aqueles filmes, para aquelas desenhos, para aquelas séries terem audiência. E a gente fica na nossa casa vendo essas coisas, deixando os nossos filhos verem estas coisas, e ainda nos reunimos como família para ver essas coisas. E deixamos todas essas coisas dentro do nosso lar. E aí queremos orar, queremos ouvir a resposta de Deus, queremos um lar abençoado, queremos que a luz habite dentro da nossa casa. Se a gente enche a nossa casa com imoralidade, com coisas que desagradam ao Senhor, a gente tem que estar atento a isso, igreja. Temos que estar atento com o que nós estamos colocando dentro da nossa casa. A quarta consequência é a insensatez moral. A enorme quantidade de programas, e principalmente os que dão ibope, estão com os valores morais distorcidos, levando o que é certo, o que é errado, eles colocam como certo. E o que é certo é desvalorizado, é desbanalizado. Quando as pessoas fazem as coisas que são corretas, a mídia não dá ibope a essas coisas. Mas o que dá ibope é o vilão. É o vilão das novelas, é o vilão dos filmes, é a trama.
os divórcios. Essas coisas é que a televisão e os meios de comunicação enaltecem. Agora, um casamento que é sólido, uma família que é sólida, isso não dá ibope para a televisão. E a gente tem que estar ligado no que a gente tem visto. A gente tem que estar ligado no que a gente tem colocado dentro da nossa casa, no que a gente tem colocado dentro do nosso coração. Muitos dos programas exibidos fazem apologia ao tudo pode, ao tudo é lícito e ao tudo convém ao homem a fazer e a praticar. É o que a gente vê na televisão. Hoje agora é normal. Pega a televisão para ver Big Brother, alguma coisa que está passando. É mulher dando beijo na boca de mulher e o pessoal adora ver isso. Foi o último capítulo na novela do Brasil, lá da Globo, foi o casal homossexual dando beijo e as pessoas vão ao delírio. Foram se reunir nos bares, nos lugares, para ver, para comemorar essa coisa linda e maravilhosa. Que para nós é abominação e para Deus também. E a gente muitas vezes se pega vendo essas coisas dentro da nossa casa. Programas, às vezes, que ligam, às vezes a gente está em casa. Eu tenho a Globo para ver os jornais e para ver outras coisas. E às vezes até para estar ali mesmo. E aí a gente vê um programa, passa um programa na televisão, que é da Regina Casé, e as pessoas que vão lá estão todas com guia de macumba, falando palavras, proferindo palavras que a gente vai recebendo para dentro da nossa casa. E a gente ainda fica ali vendo. E ainda paga para ver. Eu pago para ver a coisa que não estou vendo. E ficamos nos alimentando dessas coisas. Os valores morais são invertidos. Está tudo invertido. O mundo deixa tudo invertido para que seja tudo normal, para que tudo possa, para que tudo convenha ao homem fazer. Mas a gente sabe que a palavra de Deus diz que nem tudo que é lícito convém ao homem fazer. Então a gente tem que estar tomando cuidado com essas coisas. Não é porque o mundo pratica que a gente vai praticar. Não é porque o mundo vive que a gente vai viver. Não é porque o mundo deixa todas essas coisas dentro de casa, a gente também vai deixar. Acabamos passando tempo demais ligados nestes meios de comunicação que nos impregnam com conceitos liberais e permissivos que tramam contra a família, que tramam contra o projeto de Deus, que é a família. A gente passa tempo demais ligado nessas coisas. E o que Deus planejou para nós, a gente deixa de lado, que é o projeto dele, que é a família. O projeto de Deus é família. Deus, quando fez o homem e fez a mulher, disse que eles se multiplicassem, que eles tivessem família. E a gente está deixando o mundo, a gente está deixando a mídia destruir a nossa família, destruir a nossa casa. Deixando essas coisas entrarem dentro da nossa casa, praticando essas coisas, vivendo essas coisas. E ainda dedicando o nosso tempo para essas coisas. Deixando os nossos filhos se dedicarem horas do dia deles para isso. Depois a gente não sabe porque os nossos filhos ficam agressivos, porque os nossos filhos são respondões, porque eles são mal criados, porque eles se alimentam disso 4, 5 horas por dia, vendo que essas coisas são normais. É o que ele vê, é o que ele se alimenta, e o que ele vê é o que ele vai praticar, é o que ele vai fazer. E a gente não faz nada. Em quinto e último lugar, a consequência da morte espiritual, que é a pior, irmãos. A gente se contamina tanto com todas essas coisas que o Espírito Santo dentro de nós já não fala mais, a gente fica espiritualmente morto. A gente não ouve mais a voz do Pai, a gente não tem mais intimidade para orar, a gente não tem intimidade mais para ler a palavra, a gente não tem mais comunhão nenhuma, porque a gente deixou o nosso lar completamente destruído, completamente imundo, o nosso coração, a nossa mente está toda poluída, toda distorcida, com valores que não são os valores que Deus passa para nós. Os meios de comunicação tendem a nos afastar das coisas espirituais. A gente passa mais tempo
envolvido com essas coisas do que lendo a palavra, do que buscando as coisas de Deus. Onde alguns cristãos trocam a sua hora devocional por esses entretenimentos. Onde ele deixa de ler a Bíblia, onde ele deixa de ter um tempo de intimidade com o Pai, porque ele tem que passar aquelas 3 ou 5 horas diante dessas coisas. Porque ele é completamente dependente dessas coisas. Ele troca. Ele não pode perder um tempo para ler a palavra e para fazer uma devocional, porque ele tem que estar ele tem que estar investindo o tempo dele nessas coisas. Mas nessas coisas que não nos alimentam espiritualmente, mas alimentam somente a nossa carne. Deixando tudo isso ocupar o lugar da leitura da palavra de Deus, dos momentos de oração, dos momentos de intimidade com o Pai. A gente deixa todas essas coisas para estar nesses meios de comunicação, para estar diante da televisão, para estar diante das coisas que nos roubam o tempo e a intimidade que a gente tem para estar com o Pai. E a gente acha isso normal. A gente acha isso normal. A gente não começa a já não ter mais administração do nosso tempo, porque a gente tem o nosso trabalho, a gente tem as nossas obrigações, e a gente tem que passar 3 a 5 horas diante dessas coisas. Que horas que eu vou ficar para ler a palavra? Eu não tenho tempo para ler a palavra. Eu não posso tirar do meu trabalho, que é o meu sustento. Não posso tirar do meu tempo de vício, que eu fico aqui, e não sobra tempo para a palavra de Deus. Não sobra tempo para oração, não sobra tempo para intimidade, e você passa às vezes 24, 48, 72 horas sem ler a palavra, sem orar, sem buscar as coisas que são do Pai, mas você não deixa de ver as coisas que o inimigo tem colocado dentro da sua casa. Você continua se alimentando, você continua vendo todas essas coisas e dedicando o seu tempo para essas coisas. Chegando ao extremo de largar tudo mesmo. Tem pessoas que já não têm mais nem vontade de vir para a igreja, nem mais força. Já está completamente impregnado, já está completamente contaminado. A gente tem que estar ligado nisso, meus irmãos. A gente tem que estar ligado nisso, igreja. No que a gente tem visto, o que a gente tem permitido que os nossos filhos vejam, o que nós estamos vendo, de que forma que a gente tem utilizado esses meios de comunicação que são bênção. São bênção de Deus, é lógico que é. Deus fez para abençoar, Deus permitiu que o homem fizesse, Deus deu entendimento para ser bênção. É bênção você ver o noticiário, você está informado nas coisas do mundo. É bênção se você procurar para ver um documentário, para ver algo que vai aumentar e edificar a sua fé. É bênção se você usa o telefone e os meios de comunicação para as coisas que são boas. Mas a gente tem que ver de que forma que a gente tem usado todas essas coisas. O que a gente tem visto. O que a gente tem permitido dentro da nossa casa. Era isso que eu queria deixar para vocês hoje, para que a gente meditasse nisso. Aonde a gente tem investido o nosso tempo. O que a gente tem permitido entrar dentro da nossa casa. Com que é que nós estamos nos alimentando? Que tempo a gente tem dedicado a todas essas coisas? Que discernimento espiritual que nós estamos tendo para essas coisas? Será que a gente tem interesse de saber o que os nossos filhos estão vendo? Se a gente tem interesse com o que eles estão se alimentando? Será que a gente tem noção do que a gente está vendo? Pense nisso. Que o Todo-Poderoso nos dê discernimento espiritual para distinguirmos o que é moral do que é imoral. Que pela sua graça e pela sua misericórdia possamos restaurar o altar do Senhor dentro das nossas casas. A nossa casa é lugar santo, a nossa casa é lugar de oração, a nossa casa é lugar de devocional, a nossa casa é lugar para a gente nos reunir com os nossos irmãos, para lermos e meditarmos na palavra, mas nós não temos tempo para essas coisas, porque a gente dedica o nosso tempo para outras coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que essa palavra toque não só no meu coração, mas que toque no coração de vocês também, que toque no coração da igreja, do Senhor, para que a gente faça essa retrospectiva. A gente faça essa retrospectiva, que a gente faça essa análise de aonde nós estamos colocando o nosso tempo, aonde nós estamos investindo a nossa vida. Se são nas coisas
do céu, se são as coisas celestiais ou se são as coisas terrenas. Se a gente tem colocado os nossos dias em alimentar a carne ou alimentar o espírito. Porque nós não vamos ter vitória se o nosso espírito não estiver alimentado. Nós não vamos ter bênção se dentro da nossa casa está cheia de maldição. Nós não vamos ver os nossos familiares, a nossa parentela, os nossos amigos salvos e libertos se a nossa casa é um lugar de imundícia, um lugar de coisas que não agradam ao Senhor, um lugar onde Ele não habita. Pensem nisso. Meditem nisso. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Amém.